Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar um pouco sobre esse relacionamento advogado-cliente, quais os deveres do advogado, quais os direitos do cliente e como essa relação se desenvolve e como é de suma importância que você confie no seu advogado, que você tenha plena confiança no trabalho dele, no caráter dele, principalmente, para que você possa ter tranquilidade e deixar a sua causa na mão de um profissional que você tenha total confiança. Primeiro é importante dizer que o advogado é um prestador de serviços. Apesar de ter toda uma liturgia, usar gravata, usar terno, tem que ter um linguajar minimamente aí até rebuscado, é exigido, por conta da relação que esse advogado tem com autoridades. Então tem toda uma liturgia, termos que você tem que colocar bem, buscar ali evitar ofensas, evitar roubos. Mas, apesar disso, o advogado, no final das contas, é um prestador de serviço para o seu constituinte. O serviço ele é intelectual, também é de ordem bastante formal, mas é uma prestação de serviços. Assim como é a prestação de serviços de um arquiteto ou de um segurança, é uma prestação de serviços, de uma faxineira, de um mecânico, mera prestação de serviços. E sendo assim, sendo um prestador de serviços, esse advogado tem um dever de prestar contas. Esse advogado tem um dever de dizer ao cliente em que pé que está o processo, se está caminhando, se está tramitando, em que condição que está, quais foram ali as atitudes adotadas pelo advogado, seja durante a investigação, seja durante a ação, o que ele foi fazer, se houve despacho, se não houve, por que achou por bem não haver despacho, se isso estava combinado, enfim. O advogado tem esse dever de prestar contas, como um bom prestador de serviços deve ter. E o cliente tem o direito de saber, até porque é o seu direito que está ali, tem o direito de saber o que está acontecendo, quais as consequências, qual o andamento. Assim como o cliente também tem o dever de honrar os honorários desse advogado, de honrar o contrato que foi firmado. Isso dito, é importante dizer que é importante que seja uma relação cordial, amigável e com total transparência entre as partes. Até para que não haja problemas a posteriori, para que não haja problemas de questionamentos, se o advogado recebeu e não repassou o dinheiro. Portanto, eu particularmente adoto o seguinte procedimento. Ingressada a ação judicial, eu remeto, eu passo para o cliente o número do protocolo. Se o cliente precisar ou quiser, ensino a pesquisar a sua própria ação judicial para que ele analise e verifique o andamento. Se o cliente também não quiser e quiser perguntar para o advogado, direito dele. Mas eu tenho como política própria passar esse número de protocolo, falar para o cliente, ensiná-lo a pesquisar. Hoje nós temos Jus Brasil, temos a internet aí. Dificilmente a pessoa não vai saber pesquisar, mas também é direito da pessoa interpelar, indagar o advogado e receber a contrapartida, a resposta, em tempo razoável, até porque o advogado não fica ali pendurado esperando o cliente perguntar alguma coisa, mas é importante que o advogado faça essa resposta, mantenha essa comunicação. Particularmente eu prefiro, dependendo do tipo de ação, eu mesmo tomar a iniciativa. Falar para o cliente, olha, só passando para esclarecer que o seu processo está assim, assim, assado. Mesmo porque, tendo, apesar de estar há 3 anos como advogado, eu fiz estágio desde o primeiro período da faculdade. Eu vi muitas coisas, vi muitas experiências, inclusive de clientes descontentes com seus patronos porque não davam uma resposta. Vendo aquilo, eu já achava isso grave, hoje acho mais grave ainda, até porque sei que não há qualquer entrave, não há qualquer esforço demasiado que impeça o advogado de fazer essa prestação. Também acho que fortalece o relacionamento, fortalece o vínculo. Às vezes o cliente está com outro problema e ali
diante do seu advogado, ele aproveita para perguntar, para trazer um novo processo, um novo contrato. Então é importante fazer isso. Eu gosto de trabalhar desta forma. Um dia um colega disse: olha, eu estou com uns advogados aí, mas eu não sinto firmeza neles. E eu não podia pegar o contrato dele, não podia assumir a empresa dele. E eu disse: olha, o advogado é aquele cara que, se você, porventura, numa eventualidade da vida, cometer uma infração, você tem a plena confiança de entrar em contato com ele e dizer: doutor, cometi uma infração assim, assim, assado. E eu perguntei: você teria confiança de falar isso? De ter esse relacionamento com esses advogados? Ele disse: de forma alguma. Eu disse: então você está com as pessoas erradas. O relacionamento advogado-cliente tem essa peculiaridade. Além da previsibilidade de sigilo das suas comunicações, o cliente ele tem que ter essa liberdade com o seu patrono, ele tem que ter essa liberdade com aquele a quem ele confiou a causa, a vida, às vezes a liberdade, patrimônio. Portanto, vejam como é fundamental que seja uma relação cordial, transparente e de plena confiança. E uma vez perdida essa confiança, as partes devem buscar ali preferencialmente uma solução amigável do contrato para evitar litígios e maiores desgastes. Mas não é bom que o cliente não confie no advogado. A confiança, eu tenho para mim que ela é imprescindível não só ao bom andamento da ação, ao melhor proveito da ação, mas até mesmo para a tranquilidade do cliente, para a tranquilidade também do advogado.